Muito obrigado. De início, eu gostaria de expressar a minha honra, a surpresa, sim, ministro Biratã, mas a honra que tive de ser convidado para presidir esta mesa e que contamos com a presença da doutora Sheila Cavalcante Tombeira, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Ela é doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Prodema da Universidade Federal do Ceará. É mestre em Ciências Marinhas Tropicais pelo Instituto de Ciências do Mar, Lagomar, da UFC, em 2007. E em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará, em 2005. Tem título de especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Ceará, o UES, em 1996, e graduação em Direito pelo UFC em 1980. É procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Atualmente é membro colaborador da Comissão de Planejamento do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Professora e pesquisadora da Universidade Fortaleza, Unifor. Professora da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, ESMP. Larga experiência em Direito, com ênfase em Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente natural, bacias hidrográficas, semiárido e Ministério Público. A palestra que ela nos brindará neste seminário tem como tema a gestão eficiente e respeito à legalidade. Com todos os senhores e senhoras que estão ansiosos, vamos passar a palavra à ilustre Procuradora de Justiça. Bom, muito bom dia. Parabenizo e felicito o nosso presidente de mesa, também o presidente do Congresso, o ministro Biratã Aguiar. Gostaria muito de, primeiro, registrar meus agradecimentos pelo convite de participar desse evento muito importante. A discussão sobre gestão pública, eficiência, eficácia, princípios e abordagem erudita e jurídica que foi feita anteriormente pelo desembargador Fernando Mendes. Então, todos esses momentos de discussão, de reflexão sobre a nossa máquina administrativa, a máquina brasileira, eu acho muito, muito oportuno, porque parece que nós vivemos assim, um momento de tecnologia muito avançado. Pensamos em tecnologia muito avançada e, curiosamente, temos regras, processos, metodologias, né, muito aquém do que nós pretendemos ou deveríamos realizar. E temos carências sociais absurdas, né, que nós não conseguimos conciliar com os processos e com a tecnologia todo o cumprimento daqueles princípios fundamentais do direito e os direitos do cidadão e a garantia da dignidade da pessoa humana, como foi lembrado aqui pelo desembargador Fernando Mendes. Então, eu vou fazer um pouco uma abordagem nessa perspectiva, um pouquinho jurídica, mas um pouquinho misturando, porque como eu estou numa fase muito interdisciplinar, nunca consigo mais pensar, senão misturando as questões. Um primeiro ponto que eu gostaria de colocar é, primeiramente, assim, para a gente se colocar, aonde nós deixamos de trabalhar a máquina administrativa da gestão pública brasileira entre administração pública e gestão pública. Porque essa é uma questão importante. Desde quando nós trabalhamos na administração pública como gestão, na perspectiva de gestão, e desde quando nós trazemos vamos dizer assim, refletimos, incorporamos procedimentos de gestão no rigor, no controle da administração pública, com todos aqueles princípios que o desembargador Fernando Mendes falou. A gente pensa que é fácil,
né? Quando a gente está na linha de frente, na máquina administrativa, às vezes você passa um dia, uma semana trabalhando no projeto, chega na sexta-feira exausto, nada andou, né? Porque o documento não foi, porque o prazo, porque não teve o protocolo, porque a licitação não aconteceu. Então, tem todas as vezes uma onda de frustração em função de todo esse cenário, de todas essas perspectivas. Em princípio, a máquina administrativa, ela era tratada mesmo como administração pública no sentido, ou o conjunto dos órgãos da administração pública, todo o conjunto dos órgãos da administração pública, do TCE, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunais de Contas de uma forma geral, Poder Executivo, todos os poderes, a administração pública. A administração pública no Brasil, ela vai ter administração pública municipal, estadual, distrital e federal, em razão do desenho constitucional do Estado brasileiro, que é uma federação. E a gestão pública estaria no conceito de administração inserido, como sempre, exatamente todas as atividades, todas as funções que são realizadas no trato, na condução dos serviços que a administração pública deve conduzir. Num primeiro momento, então esse é um cenário, é uma charge que eu capturei da internet, então sempre nós vamos, se olharmos o problema da administração pública brasileira, da gestão pública brasileira, e formos falar com algum sociólogo, ele vai trazer o nosso problema para o sistema patrimonialista do Weber, esclareceria todas essas nossas questões. Então, vamos ter uma série de justificativas ou de explicações acadêmicas em torno desse problema, mas, na verdade, o nosso problema é um problema mesmo de gestão pública. Nós não sabemos, não conseguimos ainda fazer uma imersão e discutir, pensar e refletir e encontrar caminhos e consolidar esses caminhos, formalizando, institucionalizando na máquina administrativa brasileira, curiosamente. Nem localmente, nos municípios, nem estadual, nem federal. Temos essa grande dificuldade. Por isso que tem um prato cheio para os chargistas que, lógico, o problema é de digestão mesmo, né? E a gente fica indigesto às vezes com as coisas que acontecem. E daí, como é que começou esse trato de você olhar a máquina administrativa, a máquina, todo esse aparato da administração pública, nesse olhar de gestão, de encaminhar, das coisas irem para frente, né? Você está na sua casa, a gestão individual comum da vida das pessoas é pagar a conta de luz, pagar o telefone, reclamar da internet, solicitar consertos e fazer feira de supermercado. Todos esses procedimentos são procedimentos rotineiros de gestão doméstica que, lógico, nunca se equipara a um padrão, a dimensão de uma gestão pública. Mas, bem ou mal, quando nós vamos, né? Aliás, muito bem, quando nós vamos na nossa casa contratar o serviço de internet, nós vamos, lógico, procurar o melhor serviço de internet pelo melhor preço, que ele não fure na hora que a gente precisa, que ele nos atenda, né? Que ele não queira nos fazer de bobo, dizer que está vendendo 3 coisas, quando na verdade ele mal está podendo oferecer um. Então, todo esse zelo de gestão individual particular nós temos. E nunca despertamos, ou um pouquinho tarde despertamos, para essas questões pequenas relacionadas à máquina administrativa, ao poder público. Quando isso mais ou menos aconteceu? Né? Na América Latina, isso aconteceu no século XX. Né? Há uma controvérsia entre os acadêmicos se teria sido dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, possivelmente algum arremedo já na década de 40, no período pós-guerra. Mas, concretamente, né, nós tivemos ações mais direcionadas de ter um olhar para a administração pública com esse zelo de fazer, de cumprir, mais concretamente na década de 50. E aí, aonde se foi buscar esses preceitos e essas informações de gestão para conduzir bem a máquina? Se nós não tínhamos parâmetros na gestão pública, porque a máquina sempre era pesada e hierarquizada, né? Para você arrastar, para você levar. Sempre tem que ter a portaria, o ato, a designação, o concurso, a licitação. Então, como inspirar
todo esse fluxo de processos de atendimento para as demandas sociais sem esse pesado. Cadê a portaria? Então, caiu agora nessa chuva desses dias um trecho lá do Hospital Geral de Fortaleza. Aí, quem era responsável pela manutenção? Cadê a portaria dizendo quem era o responsável por aquilo e por que não fez a manutenção adequada? Então, enquanto se discute isso, o teto ficou lá e os doentes, à mercê, né, de ter que se deslocar com uma certa dificuldade para ter um atendimento de uma prestação de serviço que é uma obrigação do Estado. Então, por falta desse olhar, dessa reflexão interna sobre a administração pública, foi se procurar esses processos de gestão, né, no setor privado, evidente. E daí, algumas dessas questões, lógico, já estavam mais desenvolvidas nos Estados Unidos. Foi então um boom de consultorias americanas, né? A grande descoberta que era organização e métodos, então você organizar as coisas com determinadas metodologias. Um afã contra a desburocratização, né? A burocratização, a gente tem um pavor de burocratização. Mas a burocratização, de um certo momento, ela tem um fluxo razoável, ela é uma segurança para a administração pública e para o jurisdicionado. Mas não a burocratização idiota, né? Um determinado, por exemplo, você vai requerer uma modernização na tecnologia de determinado setor. Aí você tem que fazer a solicitação, é evidente, você vai comprar equipamentos, tem que verificar se já tem equipamentos comprados, não tem todo esse fluxo. Isso é uma burocratização razoável. Agora, eu vou requerer uma modernização na tecnologia. Aí ele passa de pessoas a carimbos e carimbos, sem sentido, sem que seja para fazer uma avaliação técnica ou jurídica sobre aquele procedimento. Aí nós estamos, então, numa burocratização sem necessidade, né? Mas a burocratização da transparência. O documento chegou, saiu a verba do Ministério das Cidades, foi para o município X do estado do Ceará, chegou no município X, foi contratada a obra, está aqui a prestação de... Isso é uma burocratização também, positiva, de transparência. Mas ela saiu de lá e passou por 500 carimbos sem necessidade, aí já fica uma burocratização meio um pouquinho estúpida, né? Treinamentos, lógico, administrativos, para as pessoas entenderem como era isso, né? Gerência de boa qualidade. Se a gente lembrar bem, nós tínhamos excelências em serviços, por exemplo, na administração indireta, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Às vezes, as pessoas, quando iam se referir a servidores dessas instituições, diziam: ele é um gerente excelente, de boa qualidade. Então, ele sabia, naquele métier, naquela instituição, realizar o que deveria ser feito, sem as amarras, né? Sem burocratizar, sem inventar coisas que atrapalhassem. E muitas vezes a gente ouviu: não, ele é muito qualificado. Então, era o servidor que estava, mas isso mais acontecia na administração direta, incorporado daquele rito, inspirado, né, vamos dizer assim, ou contaminado, por agilizar os processos de gestão na administração pública, sem, todavia, prejuízo do resguardo do interesse público que as coisas deveriam acontecer, né? Então, refletir a gestão é você, primeiro, diagnosticar o que nós temos, como estamos fazendo isso dentro desses princípios constitucionais, dentro da legalidade, né? E aonde nós estávamos e quanto a gente melhorou nesse intervalo. Então, se a gente for olhar, aí nos anos 40, na época ainda do Getúlio, a gente teve uma primeira tentativa de organizar essa gestão pública no Estado brasileiro com o Departamento de Administração do Setor Público, o DASP. Né? Houve uma organização, um pensamento de setores, de organizar, de criar cargos e tudo isso. Depois nós tivemos, no período da ditadura militar, né, nesse intervalo entre o Getúlio e a ditadura militar, no governo do Juscelino, houve um grande acréscimo da administração indireta, justamente por conta do universo de ações e obras, e a máquina administrativa direta era pesada. Aí houve, não vejam a curiosidade, não no sentido de resolver o problema da administração pública, mas no sentido de resolver um plano de governo específico, focado
Não voltando estruturalmente para a máquina administrativa na perspectiva da institucionalização, que é super importante. Depois veio o período militar, com o Decreto-Lei 200, redesenhando toda a malha administrativa, e ainda no período militar, o programa de desburocratização da administração pública. Veja que teve um programa que o ministro Hélio Beltrão, ele ia na televisão, rasgava o papel, isso aqui não precisa. Tal era o emperramento dessa máquina administrativa, desses processos de gestão. Então, esses dispositivos colocados aqui no Brasil, eles estavam exatamente estabelecendo uma formalidade institucional e uma formalidade legal. Legal no sentido de dizer qual órgão tinha, o que ele fazia e como ele fazia. Então, se nós percebermos essa gestão pública, nesse contexto todo, numa perspectiva de legalidade, sempre esteve dentro do padrão legal, dentro do padrão institucional pensado naquele momento, naquele período histórico. Agora, como esse padrão legal nunca conseguiu refletir sobre a sua própria estrutura e sobre o papel da administração no Estado brasileiro, é que a gente fica hoje pensando como é que a gente vacilou tanto, usando uma expressão popular, para demorar a pensar e a refletir sobre todas essas questões. Desde quando, só a partir de 1988, eu posso considerar o cidadão um cidadão. Eu posso considerar a pessoa humana digna de respeito por ser um cidadão, por ser uma pessoa humana. Né? Lógico que isso já existia. Né? Então, por que eu vou esperar 1988 para refletir sobre todas essas questões? E qual é o problema desse modelo de gestão que nós tínhamos? Muito personalista, havia muito personalismo e sempre uma centralização sobre o dirigente. Essa centralização sobre o dirigente, ela ainda hoje nos persegue bastante com todos os modelos de modernização. E qual é a grande vantagem da centralização? Só para o dirigente, só para o núcleo de poder. Só para quem está, como se diz, mandando. Porque fica sobre si, sobre a sua responsabilidade, né? Tudo que a máquina administrativa para gerir, para realizar as ações que deveriam ser realizadas normalmente. Então, isso é um dos atrasos de todo o nosso processo de gestão pública. Não adianta, mas não funciona muito, como a gente tem visto. Nós temos todo um aparato de regras, de princípios, se nós não formos no ponto do problema, que é exatamente modificar, com a linha do pensamento moderno que a Constituição coloca, essa estrutura da máquina administrativa na perspectiva da gestão. E nesse intervalo, então, todas as reformas que são feitas, elas são feitas para manter essa estrutura organizacional. É tão curioso que hoje a gente está num período que tudo você encontra na internet, quase tudo. Curiosamente, as informações dos órgãos públicos, eles dizem, está no portal da transparência. Para você localizar, é quase que ter uma bola de cristal, porque você não sabe o caminho. Cada pessoa coloca, ele bota lá, portal da transparência, mas por trás disso é como se você estivesse num prédio e dobrasse por tantos corredores, você termina não encontrando. Curiosamente, tem essa dificuldade. Então, nós tínhamos, né, como ainda persiste um pouco disso no nosso cenário, patrimonialismo, né, somos donos, tem alguns dirigentes que são donos daqueles lugares. Tem lugares no município de Fortaleza que as questões urbanísticas são decididas pelos donos dos bairros, né, que às vezes são representantes na Casa Legislativa Municipal. Então, aquilo só acontece ou deixa de acontecer. A fiscalização só acontece ou deixa de acontecer segundo o interesse daquele conjunto eleitoral daquela determinada região. Que é uma pena porque a gente já está no século XXI. E aí nós chegamos em 1988, com a Constituição, com todas aquelas lembranças que o desembargador Fernando Chimenez falou, né? E sem esquecer, né, considero o artigo 1º da Constituição, dos artigos, lógico que temos
toda a estrutura constitucional é muito importante. Mas o artigo 1º da Constituição brasileira é como uma carta de apresentação. No artigo 1º, a Constituição diz o nome do Brasil, o nome completo com nome e sobrenome, República Federativa do Brasil. É como se uma pessoa chegasse e dissesse assim: meu nome é Sheila Cavalcante Pitombeira, mas pode me chamar de Sheila, a República Federativa do Brasil. Meu nome é República Federativa do Brasil, mas pode me chamar de Brasil. Para os íntimos, para os amigos, o meu nome é Brasil. Como é o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e município. Aí a Constituição está se apresentando também. É como ela está dizendo, no Brasil, o Brasil é uma federação. No Brasil nós temos ordens de visão de descentralização, de autonomia, de exercício de poder entre os municípios, os estados, a União, que é o conjunto de tudo isso, e o Distrito Federal. E está dizendo também que o Brasil é um Estado democrático. Então, o exercício do poder, ele vai passar pela escolha do cidadão ou por regras, no caso do Poder Judiciário, por regras explícitas, né? Claramente explicitadas de como as pessoas chegarão num cargo de juiz, de desembargador, que é um dos poderes da República Brasileira. E diz quais são os fundamentos em que o Estado brasileiro vai fazer tudo que tem que ser feito na gestão pública. Tudo que é feito, tudo que é para ser feito na gestão pública, no município, no Distrito Federal, nos estados e na União, tem que nunca se esquecer disso aí. É como se fosse um checklist de um piloto de avião, né? Os pilotos, possivelmente aquele piloto do avião da Malásia não fez isso. Mas os pilotos, embora eles tenham 20, 30 anos, ele tem que indicar. Fez isso? Disse para o pessoal que fechei a porta, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Ponto. Olhar na lista. Então, esse é o nosso checklist. Os nossos fundamentos são garantir a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tudo que deve ser feito na gestão pública municipal, estadual, distrital e federal, nunca pode esquecer esse checklist. Então, para esse checklist, eu tenho que voltar todas as ações, todas as formas em que a gestão vai não só ser legal, dentro do princípio da legalidade, mas ser eficiente, ser efetiva, ser eficaz. Por quê? Porque o compromisso é exatamente chegar aí. Como tem uma música do Cazuza, que eu gosto muito, que ele fala assim: Brasil, mostra a tua cara. Tá aí. Essa é a cara para ser o Brasil. A gente pode não estar sendo ainda, mas essa é a cara que está dita, que está delineada pelo Constituinte de 1988. Então, é um compromisso nosso, de todo cidadão brasileiro, de quem está no exercício de poder, quem está em cargo público e quem não está. Todo mundo tem que colaborar, né, para fazer valer esses fundamentos, porque senão vai ficar demais. Logo na hora que eu me apresento, aquilo que eu digo que eu sou, eu já não faço, né? Fica difícil. Então, a partir de 1988, essa é a moldura jurídica do Brasil. Não que algumas molduras, algumas leis, algumas regras antigas, lógico que elas, quando se compatibilizaram com essa moldura de 1988, ela aconteceu com elas, e como a gente diz no direito, elas foram recepcionadas. Como é isso? É como a palavra diz, né? Traduzindo numa linguagem mais coloquial. Quando você faz uma festa de aniversário, você vai recepcionar os seus amigos. Você vai receber os seus amigos. E você escolhe, você lógico não vai chamar para a sua festa de aniversário um desafeto. Você vai recepcionar quem você quer, quem você gosta. A Constituição de 1988 definiu a moldura do Estado brasileiro, partindo desse artigo 1º. E aí, as outras leis anteriores à Constituição de 1988 que se conciliam, ou se conciliaram com essa forma de ser e de viver daqui para frente. Né? Porque não é só ter uma adequação palavra por palavra, é adequação palavra por palavra e conseguir dizer aquelas palavras com esses fundamentos, ou para esses fundamentos. Aí essas leis foram recepcionadas, foram acolhidas.
como alguém é acolhido numa festa, numa recepção. E a Constituição, então, ela ainda nesse período constitucional, nós ainda estamos muito presos, ainda como se fosse uma pessoa meio bipolar, nos dois modelos, administração e gestão. É hora a gente vai para lá, hora a gente dá 3 passos para trás, aí avança 10 casas, aí faz que nem o jogo, volta 5, vai para o começo do jogo, aí começa a andar tudo de novo, é mais ou menos assim que a gestão vem acontecendo. Mas a Constituição, ela já apresentou os princípios da administração pública. Então, vejam, a Constituição já está, para a gente ser aquilo que está dito lá no artigo 1º, a máquina administrativa, usando ou não procedimentos modernos, razoáveis, né? Vamos dizer assim, indispensáveis para agilizar a máquina e os serviços públicos, a administração tem que cumprir aquilo do artigo 1º, mas ela tem que observar essas molduras de legalidade constitucional. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência não estava aí em 1988. Ela chegou em 1998, 10 anos depois. Por que ela chegou em 1998? Expressamente. Precisava estar dito aí, para poder acontecer, ela ser desse jeito, eu trabalhar aquilo que eu tenho que trabalhar com os recursos que eu tenho da melhor forma possível, para fazer o quê? Para atingir o artigo 1º, cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, não precisava estar escrito. Né? Como de fato não estava na versão original da promulgação em 1988. Depois se fez necessário, que é como se assim, pessoal, vocês não estão entendendo que tem que ser, a administração tem que ser eficiente. Vamos colocar aqui para ficar claro, porque não é possível que vocês não tivessem entendido. E tanto estava subentendido que lá no dispositivo, daqui, ó, na versão de 1988, no artigo 74, quando fala do controle, tem lá, do controle da, deixa eu ver se eu acerto aqui, ó, eficácia e eficiência. Então, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, ela tem que ter resultados quanto à eficácia e eficiência. Então, em 1988, quer dizer, na hora que eu chego para o controle final dos gastos, eu tenho que verificar as auditorias, os tribunais de contas, se esse gasto, se houve eficiência, se houve eficácia no gasto. Ora, se lá no final eu estou verificando, faz parte do checklist comprovar se a administração, se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, assim, não é só dizer, colocou a verba para a transposição do Rio São Francisco, colocou a verba para o carro-pipa para um lugar que não tem como não ter água. Não, colocou a verba, como é que essa verba foi gasta da melhor forma e, por acaso, colocou a verba e usou um carro do Estado e está pagando uma pessoa como se fosse alugando um carro de um particular. Então, é todo o contexto que vai buscar nessa fiscalização a eficácia e a eficiência. Então, quando aqui, em 1988, não tinha eficiência, tá? Não tinha, porque é como se fosse assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Porque já estava dito lá na frente de outra forma. E já estava dito lá no artigo 1º o que se tem que se fazer e como se deve fazer, né? Lógico. Então, vejam, a Constituição vem trazendo a moldura que, embora a gente, em 1988, e desde então, fica ainda pensando em administração pública naquela máquina pesada, mas ela já está alavancando para procedimentos de gestão onde você pode, de fato, pegar, se inspirar em modelo de gestão privada, mas nunca se esquecendo que você está na gestão pública. Você está na máquina pública. O dinheiro aqui não é seu, o dinheiro é do cidadão. Então, o bom cuidado e o bom zelo é em função do interesse do cidadão, não do seu interesse, né? E o outro daqui, ó, prestação de serviços com qualidade. Vejam que tudo está voltado à eficácia e eficiência. Aí temos mais controles ainda que a própria Constituição vai falando. Ó, desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público.
Está dito lá na Constituição. Então, não existe uma explicação razoável para nós não termos ainda feito uma imersão, né, já de muito tempo, discutindo as formas, os melhores procedimentos legais dentro da legalidade e para trazer uma eficiência maior na prestação dos nossos serviços. Manutenção de serviços de atendimento do usuário e avaliação periódica da qualidade desse serviço. O transporte coletivo está bom, né? Os serviços, as agências, os serviços que são de concessão de energia, de telefonia, estão funcionando adequadamente, né? O cidadão, não eu chegar para as agências, a agência chega e fala assim, bom, quando você comprar 20 megabytes de internet, fique sabendo que a operadora tem que lhe oferecer 2, né, 20%, 4. Né? Peraí, não, mas por mais que, penso eu, poderia ser o seguinte, ó, pessoal, a gente verificou que as operadoras só estão atendendo 20% do que elas estão vendendo. A gente vai, não era o caso, mas a gente vai ser tolerante, vai dar aí 60, 90 dias para eles se enquadrarem, senão eles vão ter que se virar para fazer o que eles têm que ser feito, porque eles estão, né, trabalhando para isso e estão ganhando de vocês nesse sentido, né? Mas não trabalhar de outra forma. Avaliação periódica do desempenho do servidor público, né? E quando esse servidor público ele não tiver um desempenho adequado, isso pode resultar na perda do cargo. Lógico que essa perda do cargo tem que ter processo e tudo mais. Mas o que eu estou querendo mostrar com essas regrinhas dentro do texto da Constituição é exatamente como toda a moldura constitucional de 1988, ela, para colocar o Estado brasileiro dentro daquele perfil do artigo 1º, ao longo do texto constitucional foi jogando pérolas, mostrando como a máquina administrativa deveria ser eficiente e, lógico, dentro de um padrão de legalidade. Ou seja, a Constituição de 1988, ela já trouxe a linha, o caminho, para a gente romper aquele modelo de administração pública pesada, de máquina que não consegue se arrastar, e de, tipo assim, opa, bora pessoal, alerta, né? Tem o que fazer, tem que treinar, a máquina tem que andar. Então, ao longo dela, em vários lugares, na prestação de contas, no serviço, no que eu contrato com concessionários. Né? Então, toda a estrutura do que chega ao cidadão estava pronta pela Constituição para ser operacionalizada nessa perspectiva de gestão. Fora isso, depois da Constituição de 1988, a legislação infraconstitucional, ou seja, a legislação que foi sendo editada depois da Constituição, depois desse novo cenário jurídico, ela veio num crescendo, às vezes até se critica. Que padrão é esse, ou que saída é essa da reforma do Estado, na reforma do Estado, dele sair de tantos serviços? Mas existe um outro aspecto. Né? Na administração, na configuração das questões do Estado brasileiro, a própria Constituição ela traz muito a população para participar. Na questão da infância e juventude, tem os conselhos tutelares. Na questão do meio ambiente, tem expressamente no artigo 225, cabe ao poder público e à coletividade proteger e defender o meio ambiente. Então, em vários processos, em vários assuntos, temas relevantes para a gente chegar naquele artigo 1º, dignidade, cidadania, pluralismo, valorização do trabalho, a sociedade é chamada a participar, mas é lógico, porque a figura do Estado brasileiro, você não pode ter um Estado valorizando a cidadania e deixando o cidadão de fora de todo esse processo. Não tem como, ele tem que participar de toda forma. E aí nós temos vários arranjos institucionais. O que é que se chama arranjos institucionais? Todas as molduras que oficialmente são colocadas para o Estado brasileiro, sejam molduras de normativas, leis, decretos, instruções, resoluções, ou sejam molduras de hábitos que vão se incorporar a essas boas, como a gente chamou de as boas práticas da administração. São molduras institucionais. Aquilo que às vezes a gente vê nas matérias, escola tal
embora com poucos recursos, consegue tais resultados. São boas práticas que estão dentro da moldura legal e que conseguem acontecer. E que, sendo então repetidas, reiteradas aquelas práticas, as coisas podem efetivamente funcionar. Mas aqui eu trouxe um exemplo de algumas leis que vão ou que poderiam facilitar, né? Todo mundo reclama da lei da licitação, mas se funcionasse, né, era perfeito para você ter exatamente uma coleta daquilo que é bom e o que é melhor com o preço mais adequado. Mas não assim, você comprar um lápis que ele é o pior que existe e quando ele quebra a ponta você nunca mais vai usar aquele lápis, porque não consegue mais fazer. A lei não prevê isso? Claro que prevê. Chama o fornecedor, meu amigo, olha aqui esse lápis. Não, senhor, você troca, isso que ainda está aqui, ou então sai, né? Chama o outro, você não vai receber. Ou você vai devolver. Então, esses mecanismos, para agilizar, né, para cobrar, para dar uma credibilidade na qualidade do serviço público, isso é tão curioso no Brasil que às vezes a gente chega num lugar que funciona e diz, nem parece serviço público. Então, nós já estamos criando, né, uma figura que tudo que é feio, sujo, maltratado é serviço público. Se for bom, de última geração, funciona. Não é serviço público. Vai logo dizer, quem é que é protegido aqui que conseguiu essa... Né? Você logo personaliza, não institucionaliza. É como um problema esse nosso. Então, lei da licitação, as OCIPs, que de certa forma trouxeram, houve muito questionamento pela participação ou pela privatização, vamos dizer assim, meio indireta, as OS, e hoje as famosas parcerias público-privadas. Né? As parcerias OCIPs, OS e parcerias público-privadas são muito criticadas porque elas, às vezes, são muito direcionadas para favorecimento. Mas a ideia, o espírito das leis não é esse. O espírito é, efetivamente, algumas coisas que você pode compartilhar e a sociedade pode participar. Tipo assim, eu não consigo fazer isso sozinho, mas essa é uma atividade que pode ser compartilhada, dividida com o particular, e lógico, o particular ele não é um missionário que vai sem ganhar nada, ele vai ter o preço justo, adequado para ele. Ele não vai lá tirar uma mega sena porque está naquela parceria público-privada, ou está no OCIP, não existe isso aí, embora muito aconteça, né, de uma forma diferenciada. Então, esses arranjos, eles vão justamente também nessa moldura de você trabalhar o Estado brasileiro para uma gestão mais eficiente dentro de um padrão de legalidade. Né? Mas o que é que nós temos? Né? Nós temos vamos dizer assim, uma indigestão, né? Como botou aquele do cenário do começo. Então, são escolas dessa forma, são hospitais desse jeito, e aí muitas vezes se coloca a grande discussão. Há uma incompatibilidade para a máquina funcionar entre a legalidade e a eficiência, ou seja, muitas vezes se coloca isso, a legalidade, ou seja, essas amarras de licitação, de contratação, de concurso, emperra a administração pública. A gente está construindo hoje essa ideia, como se a legalidade atrapalhasse a eficiência, né? Como se fossem duas coisas absolutamente distintas, elas não pudessem caminhar juntas. E agora nós temos um outro cenário, porque a população, o cidadão brasileiro, ele está se vendo no artigo 1º. Eu sou cidadão, eu tenho direito à escola, eu tenho direito ao hospital. A minha filha é médica e ela estava num hospital e tinha uns idosos, e tinha um senhor que ele era, assim, estava meio, né, esquecendo as coisas, e ele dizia assim, se vocês não me atenderem bem, eu demito tudinho, aqui é todo mundo meu empregado. Porque era um hospital que todo mundo é meu empregado. Então eu demito todo mundo. Então assim, ele, bem ou mal, ele entende que aquele serviço público é um serviço público que deveria ser realizado adequadamente, né, dignamente para todo mundo. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma criação da figura em que a legalidade ela não consegue ser conciliada com a eficiência, porque a legalidade pesa, tem que ter o contrato, tem que ter o atestado de bons antecedentes, o atestado de não dever o fisco, tem que ter o concurso para o exercício daquele cargo. Então, toda essa legalidade que vai colocar o Estado brasileiro
dentro daquele padrão do artigo 1º, está sendo desmerecido como sendo um aspecto negativo para a eficiência. Só existe a eficiência, eu só vou conseguir realizar aquilo com aqueles recursos se eu não tiver essas amarras dessa institucionalização de licitação, né, de concurso público. Então a gente está construindo e isso não vai ser bom, né? Não vai ser bom porque a gente nem tem ideia do que nós temos de gestão, nem para onde a gente quer chegar. Nós não temos uma ideia reflexiva, por exemplo, no aspecto que foi importante na Constituição de 1988 e dos efeitos disso na estrutura. Quer ver um desses exemplos? Regime jurídico 1, o servidor. Você tinha servidores com funções, com atribuições diferentes e tinham regimes diferenciados. A administração, em determinada situação, no regime constitucional anterior, poderia contratar na modalidade seletista, que não acontece hoje. Foi bom colocar só servidor público? Foi. Agora, foi refletido, ou está sendo refletido, a necessidade de você ter padrões diferenciados de prestação de serviço para o serviço público? Não. Aí o que a gente inventou? A terceirização, que termina sendo pior do que o que era o sistema seletista de então, porque você precarizou o valor, aviltou o valor de serviço. Então você vê engenheiro, um monte de profissional fazendo coisas que não tem nada a ver, e com desvio de funções. Chega o Tribunal de Contas lá e detona, lógico. Né? Dizer, esse engenheiro aqui, ele é terceirizado, está aqui como serviços gerais e está examinando planta. Como é que pode? Falou, não, mas é porque a gente não tem cargo de engenheiro, eu preciso do engenheiro, aí está aqui o engenheiro. Então, e o outro aspecto dessa questão é exatamente o fogo amigo entre aquilo que a administração faz ou deixa de fazer e o acesso à prestação jurisdicional. Então, eu posso ter serviços como a administração licitou a estrada, está fazendo a rodovia, a licitação está embaraçada, né, por questões legais ou questões daquelas que a gente ouve nos jornais, e o cidadão sofre um acidente e vai à justiça pedir indenização por dano moral, dano material, por todos os danos que ele tem direito, até o susto que ele tomou, e a justiça, quando vê, não, aqui está conservando, estrada mal conservada, falta de serviço, prova pericial desnecessidade, porque dá óbvio, né? Outra, a administração precisaria ter um planejamento, um serviço adequado de gestão para comprar, adquirir determinados medicamentos. Não faz. O que acontece? O cidadão vai à justiça pedir que a justiça determine, obrigue a administração a comprar o medicamento. Então vejam que essa ausência, né, de reflexão, de incorporação de procedimentos de gestão no trato adequado com a coisa pública termina trazendo um grande prejuízo à administração pública. Porque aqui vai ser o custo de fazer a estrada e o custo dessa indenização. No hospital vai ser o custo de construir, reconstruir a laje e o custo do medicamento. Então nós precisamos realmente, e esse é um momento importante, a gente refletir qual seria o padrão ou modelo que a sociedade hoje está vivendo, incorporada do artigo 1º, e quais são os temas que estão surgindo por aí sobre a gestão pública nessa máquina pesada da administração pública. Eu trouxe para vocês essa tabela da Ana Paula, ela é de Minas, e ela faz hoje um questionamento sobre a dela, é como se ela está achando ultrapassado esse modelo de gestão pública, nesse padrão gerencial, de você trazer a administração, pensar da gestão privada, esses pontos positivos e colocá-los dentro da margem de legalidade, eficiência, eficácia e efetividade no serviço público. Então, a eficiência, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer com aqueles recursos. Né? A efetividade, isso que eu fiz, de fato, qual a utilidade disso? Né? Eu estou com tantas demandas, isso aqui, qual é a minha linha de prioridade? E o outro, quais os resultados que eu obtive? Esses resultados foram razoáveis? Então, aqui, o que ela coloca? Ela diz que no modelo da sociedade brasileira e no padrão do artigo 1º,
como você coloca, o cidadão interessado nesse cenário, a administração, a sociedade deveria participar. Aí ela diz que a sociedade brasileira começou a se interessar pelos problemas brasileiros, pelos problemas institucionais do Brasil, na década de 60, por conta da ditadura militar. E daí o que ela coloca? É que essa experiência de participação, ela deveria ser canalizada. Ou seja, o próprio Estado deveria chamar essas pessoas ou aproveitar esse espaço de reencontro, de discussão, para dentro da administração pública, a partir dos conselhos, a partir das sugestões de avaliações, auditorias, ouvidores da própria comunidade. E aí você conseguiria, a partir das experiências e das demandas locais, efetivamente fazer com que a administração, que não vai ter um olhar de estar em todos os lugares, mas receber diretamente da população aquelas queixas, aquelas demandas ou aquelas necessidades prioritárias para aqueles lugares. E daí, então, conduzir a gestão de toda a máquina. Lógico que a administração tem que cuidar da saúde, educação, segurança, todas as questões fundamentais. Mas o que ela está propondo é que você pode pegar esse canal, né, de participação da sociedade que foi criado, ou que foi, vamos dizer assim, mobilizado nos anos 60, e, a partir de conselhos, de prestação de contas, fazer com que essas pessoas que indiquem para a gestão, para a administração, olha, eu estou pensando que a estrada ali está muito boa, mas a população vai lá dizer, estrada aqui, o cara fez só, como o pessoal ali passou, um cuspe de asfalto e pronto, né? Então, essas informações, essa interlocução, ela precisa ser construída. Para isso, ela diz que a administração, ela precisa ter essa societal, da sociedade. E não ela ficar só nesse aspecto gerencial. Gastei bem, gastei adequado, né? Tive um bom resultado, atingi metas, 1, 2, 3, pronto, todas as metas cumpridas. Então, se a sociedade não vier participar, não for parceira, não compreender, não dimensionar, vai continuar achando em alguns lugares, a praça não é minha, a praça é do governo, como se o governo fosse, né, um dono feudal do espaço público, como outrora ainda acontecia, né, no Brasil e, lógico, em períodos históricos em outros lugares. Então, resumindo, né, qual é o papel, qual é a questão da gestão pública com relação à legalidade? Existe espaço da gestão pública de legalidade e eficiência? É evidente que sim, lógico que sim. Não tem como, não são incompatíveis. Agora, o desencontro entre a acomodação do preceito legal, a legalidade é para enquadrar todo mundo. É exatamente para poder eu saber que eu sou igual a todo mundo, que a outra pessoa é igual a mim também. Então, se é o idoso, a fila é do idoso, a fila não é minha. É uma igualdade. A igualdade porque o idoso vai ter menos disposição de ficar na fila do que eu. É uma igualdade. Desigual seria eu com mais disposição ficar numa fila outra e o que tem menos disposição não ter fila para ele. Aí não seria igualdade. Então, essa dificuldade da gente trabalhar os dois aspectos se dá também porque nós já avançamos como sociedade, em tecnologia, com outras demandas, outras realidades, e ainda não conseguimos refletir sobre a realidade da nossa gestão. Enquanto a gente não... Por isso que eu parabenizo mais uma vez a realização desse evento, porque a gente tem que parar e pensar, de fato, como é, o que diabo é que a gente está fazendo. Estou fazendo na Procuradoria, no planejamento estratégico, no planejamento estratégico, nós não temos um orçamento para informatizar aqui toda hora. O pessoal diz, um sistema para a gente fazer o seguinte, fazer de conta que a gente não tem computador. Sem computador, qual é o melhor caminho que esse papel aqui tem que dar? Onde ele chega, né? Por exemplo, tem um sistema, uma ocasião lá que assim, as pessoas solicitam um curso. Queremos curso disso, capacitação. Ok, quer o curso. Aí ele vai para a assessoria do procurador, para quê? Pois, se
A história é, eu consulto, ele vai lá para dizer o quê? Não concordo. Como? Então, para que consultou? Então, ou tira a consulta, ou então, tira essa passagem para assessoria. Quer o curso? Ok. Contratar o curso. Licitação, sim ou não? Licitação, processo de licitação. Aí vai para assessoria. Ver se está ok, juridicamente. Aí, na hora que eu elimino esses, então, vamos fazer como se a gente não tivesse computador. Quando vier puder pagar o sistema, a gente pega isso aqui, adapta, reativa, realinha, faz outras questões. Então, a máquina, ela precisa ser refletida naquilo que ela tem que fazer na escola, no hospital, na segurança. E, o mais importante, que nunca a gente vai ter uma gestão pública bem adequada se a gente não conseguir fazer a interlocução com aquilo que é possível. Eu tenho que ter uma interlocução. Quando eu estou na escola, o lixo da escola, ele pode ser aproveitado, o lixo reciclável, o papel, ele pode ser aproveitado para uma interlocução com o pessoal das cooperativas de catadores? Pode. Então, qual é a secretaria que cuida disso? Então, eu chego na Secretaria da Ação Social, a Secretaria da Ação Social pode fazer essa ponte. O lixo da escola, por exemplo, o lixo da secretaria que cuida de poluição visual, aqueles banners que são colocados indevidamente, pode ser aproveitado para os presos nos presídios, pode ser feito avental, pode ser feito bolsa, pode ser feito estojo escolar, pode. Como é que eu falo com o pessoal do presídio, Secretaria de Justiça? Então, a gente tem que saber que a gente nunca sabe, né, ou nunca usa, como é que eu me comunico, intercomunico com os setores. Sem isso, sem esses avanços e sem uma reflexão, qual é o momento contemporâneo, qual é a defasagem entre o artigo 1º da Constituição e a forma como nós fazemos a gestão pública na nossa sala, na nossa repartição. Se a gente não conseguir responder essas perguntas, então a gente para pensar e responder para continuar, senão realmente vamos ficar sem esses indicadores positivos na gestão pública. Queria mais uma vez agradecer o convite, a participação e dizer que estou aqui à disposição de qualquer coisa para contribuir com vocês. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar a nossa palestrante, a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, a doutora Sheida. E a organização do evento me informa que, devido ao adiantado da hora, que não vamos abrir espaço para as perguntas e respostas aqui, tendo em vista o próximo palestrante que já chegou. Mas eu peço à Procuradora e aos senhores que enviem as perguntas por escrito, informando o e-mail. Eu deixei aí, ó, o e-mail está lá no slide. Deixei o slide aí. Sim, o e-mail deles para eventuais respostas por parte da Procuradora. Eu, até para incentivar um pouco os senhores e as senhoras a fazerem perguntas, vou fazer um brevíssimo comentário sobre a brilhante palestra, e peço licença à Procuradora que me permita, para dizer que a gestão eficiente, como bem disse a Procuradora, não é incompatível. Eu diria, não é antagônico com a legalidade. É a legalidade vista em seu sentido amplo, como conjunto de todas as normas jurídicas, todo o ordenamento jurídico. E ainda assim, para incentivá-los a tratar do tema, como bem historiou a nossa Procuradora, né, medidas foram tomadas na República Velha, na era do Getúlio, criação da Petrobras, Vale do Rio Doce, os momentos de centralização, passando pela era Kubitschek e os governos do tempo de Chumbo, que nos deixou o decreto 267, descentralização, sociedade de economia mista, empresa pública, e mais recentemente a questão da administração gerencial, a gestão gerencial, né? E como bem destacou, que ao longo desses anos e ainda hoje sempre houve um culto à pessoa do dirigente, que eu diria que isso até viola o princípio da
impessoalidade do capítulo 37, né, que ao longo desses anos, as diversas reformas do Estado, e mais recente a chamada reforma judicial empreendida no governo Fernando Henrique Cardoso, as emendas 19 e outros que sucederam, sempre representaram avanços e retrocessos, como destacado na palestra. Como disse a procuradora, hora se avança 3 degraus, hora se retorna 5, e assim a administração vai se construindo. E nesse novo modelo que combina descentralização com desconcentração, entidades do terceiro setor, as organizações sociais, os CIPs, os chamados contratos de gestão, são todos temas relacionados à palestra que os senhores e as senhoras podem explorar nessas perguntas. Esses temas eu estou jogando exatamente como um incentivo às perguntas. E no tocante à parte que cabe ao Tribunal de Contas, aí que eu falo que eu sou procurador-geral do MP, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, principalmente os 4 Es, a eficiência, a economicidade, a eficácia e efetividade, vistos todos eles, pelo menos ainda incipientes pelas cortes de contas, que muitas das vezes se apega ao controle meramente de legalidade e não chega às avaliações da eficiência, economicidade, eficácia e, por último, a efetividade de gestão, que eu diria mais, até contrastando com o Poder Judiciário, que está muito limitado ao controle de legalidade, nós fazemos controle também da discricionalidade administrativa. O que é eficiência, eficácia, economicidade? A efetividade tem que analisar a própria discricionalidade do administrador no seu dia a dia. E com esses breves temas que, de uma maneira ou de outra, repercutem na palestra dada, eu peço aos senhores que encaminhem os e-mails e pedimos à procuradora que, na medida do possível, quero que vocês compreendam, as respostas serão dadas por via do e-mail. E agradeço mais uma vez, procuradora, por ter nos brindado com uma brilhante palestra. Parabéns. Neste momento, o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Sabino Henrique, fará a entrega do certificado de participação à palestrante, a excelentíssima senhora, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e ao presidente da mesa, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Tribunal de Contas, doutor Eduardo Souza Lemos.